Esse assunto que marca o fim de semana, já havia uma expectativa para amanhã, domingo, do embarque do presidente Lula à China, mas essa viagem voltou a ser adiada por orientação médica e agora não tem mais previsão de quando deve ocorrer. A gente relembra, na sexta-feira houve a informação de que Lula estava com um quadro de pneumonia, a princípio leve, e a viagem foi adiada em 24 horas. Em vez de embarcar no sábado, hoje de manhã, embarcaria no domingo. Agora, essa viagem não tem data mais para acontecer. A gente vai falar desse assunto com Priscila Yazbek, nossa correspondente de economia lá em Paris. Ela vai aparecer aqui para mim. Está aqui, Priscila Yazbek. Priscila, boa tarde, quase boa noite aí a Paris. Como é que é toda essa expectativa, enfim, porque uma parte da comitiva já está na China e, em especial, muitos dos representantes do setor privado, em especial aqueles vinculados à agropecuária, até porque o próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já está na China. Como fica essa agenda do setor privado, do setor empresarial com os chineses? Pri, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos acompanham. Havia uma grande expectativa para essa viagem. Uma boa parte dela foi frustrada, já que boa parte da comitiva teve que ser desmobilizada. Então, você falou do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou sua ida à China. Também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, que estava na República Dominicana, iria à China, daí vai mudar os planos, voltar ao Brasil. Então, uma boa parte da comitiva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também cancelou a sua ida à China, que não tem ainda uma data nova para acontecer. Mas a parte da viagem do setor agro e também a parte empresarial deve acontecer. Claro que vai ser afetada, não vai ter a mesma importância, a mesma dinâmica, sem a participação do presidente Lula, também de ministros, do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também de outros parlamentares, mas ainda assim, como uma boa parte dos empresários já está na China, como você disse, Yuri, e também algumas comitivas estão indo, alguns empresários estão indo ou estão embarcando, tem alguns que estão em trânsito. Inclusive, eu estava conversando com uma colega que ela está fazendo escala no aeroporto de Paris, está esperando para ir à China, para acompanhar também uma viagem empresarial. Então, esses eventos empresariais devem seguir e a agenda do setor de agronegócio deve seguir, já que os compromissos estão todos previstos. O ministro Carlos Fávaro vai para lá e a assessoria dele disse que a agenda dele está completamente mantida, nada muda. Uma outra informação também, Yuri, importante que eu acabei de apurar é que a posse de Dilma à frente do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, não deve ser afetada. Eu ainda não consegui apurar como que fica a questão logística, porque ela iria embarcar no avião presidencial com Lula e também com toda essa comitiva de parlamentares, ministros, 240 empresários que iriam à China, mas não se sabe ainda como que vai ficar essa logística. Mas não deve, o cancelamento da viagem de Lula não deve afetar a posse de Dilma à frente do Banco dos BRICS, que vai acontecer em Xangai, onde fica a sede do Banco dos BRICS. Inclusive, eu conversei com pessoas ligadas ao novo Banco de Desenvolvimento. Essa informação que eu tive de que a posse não deve ser afetada é de fontes ligadas ao governo, mas também conversei com fontes ligadas ao novo Banco de Desenvolvimento, ao Banco dos BRICS, que dizem o seguinte, que a posse não deve ser afetada até porque tem um pouco tempo de mandato ainda do Brasil à frente da instituição, que vai até 2025, são 2 anos, então há uma certa urgência em Dilma tomar posse, sendo que na sexta-feira ela foi confirmada, então como a presidente, a nova presidente da instituição, então poderia pegar mal, nas palavras dessa pessoa com quem eu conversei, se Dilma não assumisse o seu posto agora, até porque não tem essa nova data da viagem remarcada aí para Lula voltar à China. Inclusive, o Itamaraty, na nota em que comunica que a viagem foi cancelada, diz que a viagem foi cancelada, mas que o governo já comunicou para as autoridades chinesas o desejo de remarcar a visita em uma nova data. E aí, para finalizar, Yuri, várias expectativas aí com essa viagem. O Itamaraty estava falando sobre 20 acordos realizados com
chineses, com uma intenção de ampliar a gama de produtos exportados para a China. Também estava no radar a reativação de um fundo de 20 bilhões de reais que foi criado em 2015, mas estava parado por questões burocráticas. Também uma aliança global contra a fome e no âmbito geopolítico também Lula trataria com Xi Jinping sobre aquele acordo de paz que ele queria fazer para tentar pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesse ponto talvez não tivesse tanto sucesso, isso foi uma apuração que eu fiz com pessoas ligadas ao Partido Comunista Chinês, já que a China também acabou de ir à Rússia, o Xi Jinping acabou de ir à Rússia e teve um encontro com Vladimir Putin, continuou com a sua postura neutra, então talvez saísse alguma coisa mais burocrática nesse sentido, mas nenhuma mudança substancial. Mas então, alguns cancelamentos, algumas coisas mantidas aí, a posse de Dilma e a parte empresarial e agro da viagem, então devem ser mantidas. Volto com você, Yuri. Pois é, Pri, primeiro de tudo, aproveitar aqui, já estou mais próximo aqui do computador para tentar te ajudar nessa apuração em relação a Dilma. Como é que vai ser a parte logística, se está mantida de fato essa posse, como que ela vai fazer para conseguir chegar à China, dado que iria na comitiva do presidente Lula e não vai mais. E acho que você colocou um ponto que é fundamental. A agenda do setor privado não depende tanto da presença do presidente da República e dessa relação entre as partes dos governos, né? Então, muito por isso que os empresários vão manter. E essa parte final que você falou, aí sim, provavelmente isso fica adiado para um outro momento e talvez isso tenha sido até um ponto de sorte, porque havia uma série de desafios nessa questão geopolítica das conversas sobre a guerra na Ucrânia, né? Então, nesse aspecto, talvez esse adiamento seja até interessante para o governo brasileiro ponderar um pouco, até porque está muito próximo da ida de Xi Jinping à Rússia naquele encontro direto com Vladimir Putin, né, Pri? Exatamente. Inclusive, a própria China teve um plano ali para paz envolvendo a Rússia, apresentou esse plano para a Rússia. Vladimir Putin falou que pode ser uma proposta para o encerramento da guerra, mas esse plano da China, que a China propôs para a Rússia, com 12 pontos num acordo para paz, não prevê a retirada da Rússia, das tropas russas da Ucrânia, que é um ponto que é nevrálgico, digamos assim, para a Ucrânia. Eles não vão encerrar a guerra se a Rússia não se retirar por completo das áreas em que está com alguma ocupação, né? Então, da parte de Putin, Putin disse: a gente vai conseguir seguir com esse acordo se houver uma mudança de postura do Ocidente, né? Ou seja, ficou ali na mesma. E aí, Lula teve até um certo sucesso ao falar sobre um acordo de paz. O Ministério de Relações Exteriores russo chegou a falar sobre essa proposta de Lula, mencionando o governo brasileiro, mas também alguns especialistas disseram que o que Putin poderia estar fazendo de estratégia em relação a isso seria fingir que ou falar que vai aceitar uma conversa sobre paz para ganhar tempo e depois fazer uma ofensiva ainda maior. Então, todas essas conversas sobre acordo de paz, pelo menos no momento, não trazem uma perspectiva de um desfecho para essa questão da guerra. Então, a informação que eu tinha, até com essas fontes ligadas ao Partido Comunista Chinês, é que Lula queria tratar sobre isso, colocaria isso na pauta. Em algum momento até se falou sobre os chineses pedirem para Lula tirar isso da pauta. No fim das contas, eles chegariam a conversar, poderiam chegar numa mensagem mais diplomática, falando que os dois países são favoráveis à paz, mas a China tem laços estreitos com a Rússia, mantém uma posição neutra em relação à guerra. Inclusive, durante esse encontro, eles deixaram muito claro que eles têm um ponto que une muito os dois países, que é a oposição à hegemonia dos Estados Unidos, né? Ainda mais com essa tensão crescente entre China e Estados Unidos. Então, a viagem aconteceria, de fato, no meio de toda essa tensão geopolítica. Talvez, como você falou, Yuri, num outro momento, talvez essa tensão acalme ou não, né? É isso. Priscila Yazbek, direto do 11M, lá em Paris. Priscila, obrigado. Até a próxima.